Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, claro, sempre pedindo, né, a Jesus, aos nossos mentores, aos espíritos superiores, inspiração para que a gente possa fazer uma boa reflexão, nós vamos fazer uma reflexão a respeito de uma mensagem que está no livro Ceifa de Luz, né, do nosso querido Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. O título desta mensagem é Caso Grave. E Emmanuel vai nos dizer nesta mensagem, né, começando por uma passagem do Evangelho de Lucas 12:20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Vejam, essa passagem em Lucas, né, que Emmanuel cita, faz parte de uma parábola que Jesus contou. Né? Essa parábola, ela é assim. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí Jesus conta a parábola, dizendo assim: a herdade de um homem rico, né, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí, Jesus continua dizendo assim: farei, né? E o homem falou assim: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Gente, essa passagem deveria fazer com que nós olhássemos com mais profundidade para a nossa vida, né? De modo a enxergarmos o que nós temos preparado para entregar quando desencarnarmos, né? O que nós vamos entregar ao Criador no momento da nossa prestação de contas? E veja, o que Jesus nos alerta, né? O que temos preparado, ou seja, o que fizemos enquanto nós aqui estávamos encarnados. Qual a qualidade do nosso sentimento? Como é que nós temos direcionado o nosso pensamento? Nós temos feito bem? Temos auxiliado? Temos procurado nos melhorar moralmente? Né? Temos procurado aumentar o nosso conhecimento? Será que nós estamos utilizando a nossa capacidade de raciocinar? Né? Nós estamos seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Será que eu tenho procurado me conhecer? E para quem será que a gente está preparando? Porque se nós temos procurado fazer o bem, depurar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nos esforçado para nos melhorarmos moralmente, intelectualmente, vigiamos nossos sentimentos e pensamentos. Se sim, nós estamos nos esforçando para nos ligarmos às forças do bem, às forças superiores da vida. Mas se ao contrário, eu só me importo comigo mesmo, com o que acontece na minha própria vida. Se eu não me importo com ninguém, se eu não gosto de auxiliar, se eu não gosto de trabalhar em favor do próximo, se eu não busco o meu aperfeiçoamento moral, me ligo aí às paixões mais inferiores, se eu não busco conhecimento, o autoconhecimento, se eu não procuro fazer o bem, eu posso até não fazer o mal, né? Mas eu tenho que lembrar que se eu não faço o bem, eu faço mal por omissão. Né? Se eu não faço bem, gente, eu estou me ligando às forças contrárias ao bem. Ou seja, eu estou me ligando à ignorância ao mal. Né? Vejam, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, é um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, diz Emmanuel, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. O que é egoísmo?
Se a gente buscar o conceito de egoísmo no dicionário, a gente vai encontrar que egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades sempre em primeiro lugar, em detrimento do ambiente, das demais pessoas com que se relaciona. O egoísmo, ele é irmão do orgulho. E ele procede das mesmas causas, né? É uma das mais terríveis enfermidades da alma. O maior obstáculo ao melhoramento da sociedade é o egoísmo. Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte que por si só ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser a de combatê-lo, ou seja, combater o egoísmo. Nós seremos egoístas enquanto persistir em nós o individualismo, que caracteriza a nossa vinculação com a animalidade, né? Um vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos nós já passamos. Né? Então, é preciso lembrar de que, antes de tudo, o homem é um ser social. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Qual a resposta dos espíritos? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, ou seja, enfraquece, debilita. Nenhuma criatura possui as faculdades completas, né? É pela união dos homens, essa união social, que nós vamos nos completando, para a gente assegurar o próprio progresso, o próprio bem-estar. Por isso que a gente precisa uns dos outros, né? Nós estamos destinados a viver com os nossos semelhantes. A gente não consegue fazer nada sem essa interação, né? Sem essa convivência com o outro. Se a gente fica abandonado a nós mesmos, né, nós ficamos impotentes para satisfazer as nossas necessidades de aprendizado, de melhoria moral. E aí, gente, ficaria muito difícil, quase impossível, desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes, né? Com exceção de, logicamente, de Deus, né, a quem a gente deve absolutamente tudo, nós devemos também à sociedade os benefícios da existência, as vantagens da civilização. Se a gente participa, né, da colheita dos frutos das obras da civilização, a gente precisa ter em mente que nós temos também o dever de cooperar nas obras desta mesma civilização, né, que são erigidas aí para o bem da sociedade. Então, eu não posso permanecer inativo. Eu não posso permanecer improdutivo, inútil, quando está todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Isso seria um traje, uma ofensa grave à lei moral, né? Na verdade, seria quase um roubo, né? Porque é o mesmo que eu lucrar com o trabalho do outro ou recusar a restituir um empréstimo que eu fiz. Fênelon, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, né, no item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, porque vós sois o grão da areia, mas sem os grãos de areia não haveria as montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não têm o sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? Então, nós temos que viver nessa interação constante. Eu não posso ficar fora do movimento da vida, né? Porque a lei dos mundos é a lei de progresso. E como eu sou parte integrante desta sociedade, o que atinge a um também atinge a todos. Se a gente conseguir olhar por essa ótica, sob essa ótica, e compreender os laços sociais que nos unem, nós vamos ver que a lei de solidariedade
né, mede o egoísmo que ainda existe em nós. Né? Leon Denis diz de forma magistral, né? Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes não temerá os ataques do egoísmo. E é verdade. Quando a gente compreender essa questão verdadeiramente, nós vamos passar a agir da seguinte maneira: eu não faço nada sem primeiro saber se aquilo que eu estou fazendo é bom ou mal para aquele que me rodeia. Ou seja, eu não vou agir sem antes me perguntar com antecedência se o meu ato é prejudicial ou proveitoso à sociedade a qual eu estou integrado, né? Porque se parecer que é vantajoso só para mim mesmo e prejudicial para o outro, então não é um ato bom, né? É um ato mau para todos e por isso a gente precisa rejeitá-lo, né? E não praticar o ato. A gente vê, né, por exemplo, nos nossos companheiros, né, de experiências humanas, aquele que enxerga só suas necessidades, que não tem consideração com as necessidades do outro, aquele que nunca, né, passou uma dificuldade, teve sempre a casa farta, né, mas foi incapaz de levar um pão para, né, para quem está ali na esquina dele, né, sem ter o que comer. Pois é. Quantas vezes a gente só vê as exigências dos nossos próprios filhos? E tá certo, a gente tem que ver, dar educação, dar carinho, mas eu também não posso estender se eu tenho condições, essa educação, o carinho, né, minorando o suplício daquelas crianças que são abandonadas. Não adianta eu iluminar a minha mente, né, aí frequentando bibliotecas valiosas, se eu sou incapaz de estender uma réstia de luz àquele que dorme na ignorância, né. Eu tenho um amigo, né, ele já está no plano espiritual, Guaraci Silveira, um palestrante muito bom, né, ele era, enquanto aqui estava, né, estudioso do evangelho, da doutrina, escritor. E um dia ele aqui na minha casa, né, vocês estão vendo essa biblioteca que eu tenho aqui atrás, eu tenho uma estante aqui na minha frente também, cheia de livros. Aí o Guaraci sentado aqui, né, exatamente aqui onde eu estou falando com vocês, ele olhou assim e falou: Lara, tudo bem, você já estudou, já leu, continua estudando, tudo isso aí, mas o que você vai fazer com o seu conhecimento? O quê? Porque a vida é movimento, né? Então a gente precisa passar isso para o outro. E aqui estou eu, né? Conversando com vocês, fazendo essas reflexões. Porque se eu guardo o que eu sei só para mim, que bem eu estou fazendo? Nenhum, nenhum, né? Preciso estender ao outro aquilo que eu já compreendi, né? Gente, a pior e mais repugnante forma de egoísmo é a avareza, né? Aquele que tem apego ao dinheiro, à riqueza. Sabe por quê? Porque denota a baixeza, a inferioridade da alma, né? O avarento tem muito amor ao ouro, né? Pelo desejo, sempre com aquele desejo ardente de adquirir, adquirir, empobrecendo o semelhante, né? Agora, ele também é um indigente, né? Por maior prosperidade material que ele tenha, né? Aquela riqueza acumulada sem vantagem para pessoa alguma além dele, o que lhe fica, na verdade, é a pobreza, né? Por ser tão lastimável como a do maior, o maior dos desgraçados desse mundo, né? Porque ele é merecedor de reprovação de todos. E longe de demonizar a riqueza, viu, gente? Não estou demonizando a riqueza, porque a riqueza é necessária para se construir o bem-estar social. A gente não pode cair no excesso contrário, né? Ou seja, ser perdulário. A gente não pode desperdiçar coisa alguma. Então, a gente precisa compreender que nós não temos nada. Tudo é recurso que Deus nos emprestou, colocou nas nossas mãos para que nós possamos usar com critério, com discernimento, com caridade, com fraternidade, com inteligência e com moderação.
Né? Leon Denis fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o egoísmo traz em si o seu próprio castigo. Né? O egoísta só vê a sua pessoa no mundo. É indiferente a tudo que lhe for estranho. Por isso são cheias de aborrecimento as horas da sua vida. Encontra o vácuo por toda parte na existência terrestre, assim como depois da morte, porque homens ou espíritos todos lhe fogem. Essa é a sina do egoísta, né? Então, se a gente quer se sentir mais feliz, a gente precisa aprender a ser continuador, ou seja, aproveitar a oportunidade de trabalho. Às vezes, um trabalho que já começou, a gente continuar aquele trabalho como bom cooperador na medida das nossas forças, não é? É exatamente isso. E a gente, olha, nessa questão do egoísmo, a gente encontra o egoísmo em toda a classe social. O egoísmo na exclusividade daquele que tem posse material, não, daquele que é rico, não, viu? Tem pessoa pobre na miséria que é muito mais egoísta do que o rico. Porque o egoísmo é característica do ser humano que é ignorante das leis de amor do Pai, né? Não vai haver paz entre os homens, não vai haver segurança, não vai haver felicidade verdadeira enquanto nós não vencermos o egoísmo, enquanto nós não fizermos desaparecer, né, os privilégios, enquanto nós não entendermos que cada criatura tem o seu papel no palco da vida, que nós colhemos o que nós plantamos. Né, que a medida do meu mérito é proporcional ao meu trabalho, ao meu esforço. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras? Pois é, pois é. Então, à medida que este sentimento de melhoria moral se espalhar pelo mundo, as nossas relações sociais vão melhorar. Né? A fraternidade. Muita gente fala fraternidade aí de forma tão banal, né? Fraternidade, caridade, forma só nos lábios. Mas à medida que nós formos nos esforçando para nos melhorarmos moralmente, para ficarmos livres do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Esse sentimento desce aos nossos corações e vai se tornar uma realidade. Então, nós sentiremos o que é viver no outro, né? Para fruir a alegria e sofrer os seus males também. Não vai ter queixo, aquelas queixas vazias, sem eco, né? Nós vamos nos tornar realmente uma grande família humana, forte, pacífica, unida, que caminha junto para a felicidade, né? Por isso a beleza do espiritismo, gente, que é uma filosofia moral e uma ciência, né? O espiritismo satisfaz tanto o coração como a razão, né? Porque ele oferece uma base sólida de fé, né? É estimulante à virtude, faz do progresso o alvo da vida. Emmanuel vai dizer que é de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Aquele que sofre por ser egoísta, aquele que é egoísta, avaro, merece realmente as nossas orações, né? O André Luiz, no livro Marcas do Caminho, né, psicografia Nosso Amado Chico, ele dá a receita contra o egoísmo, né? Ele fala assim, olha, esquece o lado escuro da personalidade do outro, aprenda a ouvir com calma, né, o que o outro está te dizendo, sem querer ficar interrompendo a palavra do outro, né? Esqueça a ilusão de que os nossos parentes são as melhores pessoas do mundo, né? Não é assim, não, né? Não dispute a paternidade de ideias proveitosas, né? Por quê? Porque a gente está aqui para servir, né? A elevação pertence lá no seu alicerce a Jesus,
né? Escuta o outro com serenidade. Receba com carinho aquelas pessoas que são desarvoradas, né? Estão sempre ali nervosas. Abandone a crítica, porque nós mesmos poderíamos estar aí no banco da reprovação, né? Habitue-se a respeitar as criaturas que têm pontos de vista diferentes, né? Honre a caridade na sua própria casa, ajudando, em primeiro lugar, os seus próprios familiares, né? Desempenhando as suas obrigações, para que a gente esteja, então, habilitado a servir no mundo. E aqui, por minha conta, né, eu vou acrescentar, né, não nos esqueçamos de orar uns pelos outros, porque nós mesmos somos muito necessitados desse tipo de caridade. Né? A oração nos liga às forças superiores da vida. Né? E quando nós oramos uns pelos outros, com sinceridade, com amor, a gente acende uma pequena recha de luz, né, que com certeza vai fazer bem àquele por quem nós oramos. Né? Então, vamos, gente, unir as nossas vozes aí ao infinito, porque tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo, né? Até o astro imenso que flutua aí na imensidão do cosmos. E eu quero deixar aqui para nós, encerrando a nossa reflexão, uma prece de Jerônimo de Praga, né, a um grupo de operários, em que ele diz assim: Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal. Que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com o auxílio do Archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e na vindoura. É isso aí, gente. Combatamos o egoísmo em nós mesmos, porque assim nós caminharemos melhor na vida. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau.